tarde. Muito bem-vindos ao Pós-NRF 2026 da Amit. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Letícia Garrido e eu faço parte da área de marketing e eventos aqui na Amit. Hoje eu vou conduzir esse papo com vocês. Uma conversa para quem esteve na NRF e quem precisa transformar leitura em decisão no dia a dia. Bom, vamos lá. A NRF é o maior evento de varejo do mundo. Ela acontece todos os anos em Nova York e reúne líderes globais para discutir sobre tecnologia, consumo, dados, operação, marca e estratégia. E em janeiro de 2026, então mês passado, a Amit esteve mais uma vez presente, acompanhando palestras, visitas técnicas e conversas que ajudam a entender, né, não só o que está sendo discutido no palco, mas também o que está sendo executado nas lojas. Bom, essa live, acho que é bom reiterar que ela não é um resumo da feira. Ela é uma curadoria e, se me permitem, é uma curadoria muito excelente que a gente fez para trazer aqui para vocês no dia de hoje. A ideia aqui é responder uma pergunta bem simples, mas que é essencial para o nosso dia a dia. O que da NRF 2026 realmente importa para quem precisa tomar decisão no Brasil? Antes de entrar nos conteúdos, acho que vale olhar rapidamente a dimensão da NRF para vocês entenderem o quão importante ela é dentro do nosso setor. A feira acontece desde 1911 e só na edição de 2026 ela reuniu cerca de 40 mil pessoas de mais de 100 países. Então, assim, ela é gigante. Foram mais de 560 palestras, mais de 1.000 expositores e um número recorde de visitantes brasileiros. Nós somos a maior comitiva, diga-se de passagem, de 4 mil pessoas. Isso mostra que o varejo brasileiro está cada vez mais conectado ao que acontece lá fora, mas também reforça a importância de separar tendência de discurso e focar no que realmente gera impacto no negócio. E para começar essa conversa, eu queria chamar alguém que acompanhou de perto a NRF com um olhar muito conectado à execução e ao impacto prático da tecnologia nos negócios. O Lucas Lanzoni, ele é sócio e CRO da Amit e vai compartilhar com vocês como a inteligência artificial apareceu na NRF desse ano. Não mais como promessa, como nos anos anteriores, mas como uma ferramenta real de decisão, automação e principalmente de escala. Lucas, o palco e a palavra é sua. Boa, obrigado, Letícia. Estava apanhando aqui para a tecnologia. Quanta formalidade, hein? É muito bom aí ver a turma toda aí. Tudo bem, Camargo? Como é que tá? Muito bom ter com você contigo aí, Sá, Morgado, várias pessoas para compartilhar informações. Eu acho que NRF é um evento à parte e essa experiência que a gente tenta trazer aqui também é outra camada importante, porque a gente tenta trazer o nosso olhar, né, sobre a NRF, trazendo para o nosso mundo da marca própria, do varejo brasileiro. E o que é muito interessante é que a NRF ela tem muita informação e é muito fácil você se perder nessas diversas informações que tem em tudo que é lugar, tudo que é corredor, são muitas palestras. E eu aprendi ao longo da NRF que eu sempre tento responder uma pergunta lá. O que o varejo vai mudar nos próximos meses e anos e como que isso vai impactar na marca própria? E a partir dessa resposta, a gente, inclusive, já mudou a nossa estratégia aqui da MIT para 2026. Tamanho o impacto do que a gente viu lá na NRF e o poder do que a gente viu da transformação da tecnologia. Então, até vou pedir para passar aí para o próximo slide, porque a gente viu que a inteligência artificial, e aí quem acompanha a NRF há alguns anos, né, viu que teve um ano que a gente falou sobre metaverso, depois a gente falou sobre inteligência artificial nos primeiros passos, e agora a gente está vendo a inteligência artificial de fato aplicada. Então, a gente está saindo do mundo de insight, de uma informação pontual, e a gente está indo para uma camada mais de operação. Então, quem enxerga ainda a inteligência artificial como algo pontual, posso dizer que já está atrasado, porque a inteligência artificial agora já está impactando a prática, ela já está impactando diversos sistemas, e eles estão executando mesmo na ponta.
É isso que, de fato, a gente viu como a grande transformação. E aí até vou pedir para avançar aí para o próximo, porque a gente, de fato, está vendo que a inteligência artificial ela transformou e agora a gente tem agentes executando processos. Ou seja, eles não estão mais só recomendando, fazendo alguma ação pontual, trazendo algum insight, eles estão, de fato, fazendo. E o que é muito interessante sobre a NRF, que muitas vezes ela fala sobre tendências, e às vezes a gente consegue ver coisas que já estão sendo aplicadas. E isso me impressionou muito, vou comentar um pouco depois, mas isso tem 3 efeitos práticos. A gente tem decisões que estão sendo automatizadas, a gente tem uma dependência menor da interface humana. Então, agora a gente está falando de cada vez menos cliques, menos mais e volta, menos vai e volta, menos retrabalho e mais velocidade. É isso que a gente está fazendo, junto com uma previsibilidade operacional. Então, agora, eu acho que a pergunta não é mais se a inteligência artificial ela vai entrar na nossa vida ou se ela vai entrar nos sistemas, é como que ela vai entrar nos agentes, quais são os limites que a gente vai dar para esses agentes e como é que a gente vai fazer para governar tudo isso. Bom, e aí eu quero já trazer, porque esse assunto de agentes, ele é complexo, mas eu quero já trazer isso, e aí pode voltar para o slide anterior, por favor, como que isso se materializou aqui na MIT. Então, marca própria é um negócio que dá muito trabalho, né? Quem executa marca própria no dia a dia sabe que tem muita informação, muita coisa acontecendo, várias áreas sendo envolvidas, muito processinho, muita planilha sendo trocada. A gente fala aqui na MIT que um projeto de complexidade média, você tem uma troca de mais ou menos 1000 trocas de mensagem de WhatsApp, e-mail, planilha. E o desafio da marca própria, ele sempre foi um desafio de execução. A gente consegue se posicionar, a gente consegue fazer um bom planejamento, mas aonde a gente erra é na execução. E não é por má vontade ou qualquer coisa, porque realmente são muitos projetos acontecendo ao mesmo tempo, muitas camadas diferentes e muito trabalhinho sem uma geração de valor real. E o que a gente fez aqui, como a MIT, o primeiro passo foi fazer uma integração de todo o processo. Então, a gente construiu uma plataforma que ela já nasce integrada. E isso acontece, né? Tipo, o sourcing ele já nasce qualificado, tem um workflow que não quebra entre as áreas, a gente tem dados reais em tempo real, então a gente não precisa fechar o mês para tomar a decisão do que a gente vai fazer com a marca própria, a gente, de fato, vê o que aconteceu naquele dia e consegue já mudar a estratégia. E, recentemente, a gente também está atuando com capital, ou seja, indústrias pequenas, médias, que deixavam de participar de projetos de marca própria por ter algum investimento que não conseguiam fazer, a gente está apoiando também nessa parte para o lado da indústria e também para o lado do varejo. Ou seja, a gente fez uma organização que permitiu o controle, ele permitiu uma entrega consistente. Isso foi muito legal porque deu uma segurança e uma evolução grande para o mercado de marcas próprias, mas a mudança ela vai acontecer a partir de agora. E isso a gente transformou a partir do que a gente viu lá na NRF, e aí que eu quero conectar sobre uma mudança de fato que a gente está acontecendo. Eu fiquei muito impactado pela evolução que os agentes estavam tendo nos softwares, nas tecnologias, no e-commerce. E aí, voltando para cá, a gente já se reuniu com o time de tecnologia e a gente entendeu que a gente já tinha tecnologia disponível para a gente colocar agentes de IA para rodar dentro da nossa plataforma da MIT. Então, a partir de 2026, e aí eu já vou pedir para mudar o slide, a gente vai ter agentes de IA atuando em todo o fluxo de desenvolvimento de marca própria. Cara, isso realmente é revolucionário, é algo que era impensável há 6 meses atrás, e hoje já tem tecnologia disponível para isso. Então, a gente vai ter agentes atuando do briefing, no contrato, na produção,
quando o produto chega na gôndola e depois na performance dele. Basicamente, a gente vai ter uma mudança tão estratégica que isso está mudando também o nosso posicionamento como companhia. E aí eu até quero pedir a permissão aqui para anunciar que a gente, a partir de agora, a gente está se posicionando como a primeira plataforma de execução de marca própria do Brasil. Porque a gente, como eu falei antes, né, a execução é o que realmente impacta na marca própria e é a execução que faz a marca própria ir para um outro patamar. E é por isso que os agentes eles se tornam tão importantes nessa jornada. Então, não vai ser só sobre gestão, sobre dados, vai ser realmente uma execução de ponta a ponta, e isso vai ser facilitado através dos agentes. E aí eu vou pedir para passar para o próximo slide, porque a gente vai trabalhar com 3 agentes, e esses agentes vão estar sendo construídos ao longo de 2026. É um agente de negociação, que vai do briefing até o contrato fechado. Vai ter o agente de gestão de projetos, que vai do regulatório até a primeira produção. E vai ter o agente de inteligência e performance, que vai da produção, né, até a performance do produto lá na gôndola, garantindo toda a precificação, ruptura. E a gente decidiu que a gente vai começar pelo agente de negociação. Então, vocês já vão ver no primeiro semestre o agente atuando, e ele vai atuar tanto para o lado da indústria quanto para o lado do varejo. E por que a gente escolheu a negociação? Porque a gente sabe que é nessa etapa, né, desde o briefing até o contrato fechado, que é onde tem a maior complexidade do negócio. São inúmeras planilhas, são idas e vindas, reunião presencial, conversa pelo WhatsApp, tem a questão de margem, tem a questão diversas pessoas estarem envolvidas do lado da indústria para precificar um projeto, tem várias pessoas do lado do varejo envolvido para conseguir validar aquele preço. Então, o agente de A, ele vai permitir que a gente organize toda essa etapa, com muitas informações sendo recebidas e gerenciadas para que a pessoa consiga tomar decisão e ela gaste menos tempo nas tarefas operacionais e muito mais nas ações táticas e estratégicas. Então, isso que a gente está trazendo aqui, no caso real da Amit, né, e estou tendo o orgulho de anunciar aí para todo o ecossistema, é o que a inteligência artificial aplicada aos agentes de A está transformando o varejo em diversas etapas e tecnologias, e a gente sabe que o varejo brasileiro é muito tomado pelas questões operacionais, né? Muitas atividades operacionais, então, realmente está indo para um outro patamar. E aí até pode passar para fechar, porque realmente a NRF ela sempre traz alguns sinais claros, mas pela primeira vez a gente conseguiu já de uma forma muito rápida transformar esses sinais numa execução muito robusta, e é realmente quem conseguir fazer essa transformação das informações, e aqui vocês vão ver o Caio, o Antônio e o Morgado trazer informações realmente relevantes, e quem conseguir transformar isso numa execução real do dia a dia, né, aliado com as questões do Brasil, é quem vai estar saindo na frente. E é isso que a gente está procurando fazer aqui na MIT, e também procurando transformar a marca própria do Brasil. Então, assunto principal foram os agentes de A, e eles vão estar nos ajudando a transformar também a marca própria aqui no cenário brasileiro. Letícia, super obrigado, e já estou bem empolgado aí pelo que vem pela frente. É um prazer, estou me sentindo privilegiada de saber todas essas novidades aqui em primeira mão. Acho que muito obrigada pela leitura tão clara e conectada à prática mesmo, né? A gente viu em janeiro e a gente já está aplicando aqui em fevereiro todas essas novidades. Então, muito bom saber que a gente está no caminho certo. Bom, agora para aprofundar ainda mais a conversa, eu quero chamar alguém que acompanha o varejo global há décadas e que tem uma visão muito consistente sobre estratégia, dados e marcas próprias. Antônio Saez, sócio fundador da MIT, consultor, palestrante e professor em algumas das principais instituições do país, além de ter uma trajetória sólida como executivo do varejo no Brasil e no exterior. Sabe, é com você. Bem-vindo. Obrigado, Letícia.
Olá a todos. Vamos lá, falando de NRF, a gente está falando de... tem duas coisas importantes para quem nunca foi lá. Na primeira, tem o Expo, que é a parte onde fica as principais empresas que estão lá expondo suas tecnologias, as maiores empresas do mundo que servem aos supermercados estão lá. E tem a parte do Congresso, onde tem cerca de 200 palestras acontecendo, e é esse o foco que eu vou trazer para cá. Ou seja, quais são os temas, e eu acho muito interessante, porque ali estão falando os executivos, muitos CEOs, VPs, das maiores empresas de varejo, não só dos Estados Unidos, mas do mundo. Tá? Então, a gente vai pincelar alguns temas, como retail media, como marcas, como que papel da indústria, o que está acontecendo no varejo, e a gente vai ver isso nos próximos slides. Vamos lá. E claro que a inteligência artificial é um tema que vai entrar aí. Muito bem. A gente teve uma palestra com sotaque, né? Teve sotaque português do Brasil, né? Que foi a presença da Magalu lá também, falando de sistemas de negócios. Tá? Então, o sistema de negócio, pessoal, ou seja, imagina uma plataforma, não é só necessariamente uma plataforma física, mas uma série de serviços que a tua empresa pode oferecer. Tá? Então, sim, pode ser um e-commerce, mas veja só a CVS. A CVS, ela passa... muito além de farmácia que ela são serviços de remédios que ela tem uma solução para os clientes, que eles podem, como se fosse fazer um pacote, ir comprando com descontos, etc. Ela tem mini ambulatórios, ela tem uma série de serviços que ela congrega pensando no consumidor. A mesma forma a Magalu, com o seu e-commerce, com suas lojas, com Kabum, com leitura, com uma série de empresas que eles têm. Muito bem. Qual é o foco aí? Primeiro, como já diz aqui ao final, não posso abandonar o core. Tem que ter foco naquele cliente, no valor que ele quer que eu entregue para ele. E com base nisso, eu posso expandir a quantidade de soluções que eu ofereço para ele. Eu posso... E aí, com informação, tendo essa confiança no cliente, tendo os dados dele, eu posso entender melhor o cliente e oferecer algo que seja valioso para ele. O que isso aumenta? Aumenta a frequência desse cliente comprando no meu ecossistema, comprando com todas as minhas soluções. E aumenta o valor desse cliente tem para o meu negócio ao longo do tempo. Tá? Então, isso é muito interessante. Se você tiver uma farmácia, supermercado, mas eu não sou um grande ecossistema, como é a Amazon, como é... Mas não tem problema. Acho que o ponto que você tem que pensar é o que tem valor para o seu cliente e como é que eu posso expandir isso para outras coisas. O Gui Serrano da CVS trouxe essa frase muito impactante, dizendo o seguinte, que antigamente a gente simplesmente vendia, anunciava, e agora a jornada de compra do cliente, e muito em função do que a gente está vendo dos agentes de compra, que eu vou falar mais sobre isso, vai ser social first, ou seja, primeiro o acesso dele à compra pode vir pela mídia social, provavelmente virá, ou através dos seus agentes de compra, que ele vai ensinar quais são suas preferências e ele vai fazer as compras por eles. Esse foi um grande tópico que foi tocado praticamente em grande parte das palestras, empoderado pela inteligência artificial, como é que eu posso ter um agente para fazer as coisas para mim. Ontem, por sinal, eu tive o privilégio aqui com o time da MIT de Tecnologia de criar meu primeiro agente. Então, é muito interessante. Isso que está sendo muito, para a gente, uma primeira experiência agora, a gente já consegue imaginar em 2, 3 anos que isso vai estar rodando e nos ajudando no dia a dia e tomando decisões, inclusive, com base naquilo que faz sentido para a gente. Muito bem. Outra palestra muito interessante foi da Dix, o Ed Stark, que é o CEO e também é da família, voltou lá, ele já tinha palestrado outros anos, e é muito interessante porque ele fala muito de cultura, de propósito, de coisas que são relevantes, de liderança, inclusive. E ele teve um caso muito interessante que ele trouxe anos atrás, como a Dick's Sporting Goods é uma loja de esporte, tal, como Centauro, Decathlon, etc. Só que ela também vendia, que é muito comum nos Estados Unidos, vendia armas. Né? E ele tomou a decisão de parar de vender armas de repetição. Então, o que parece um absurdo para a gente, parece muito óbvio, talvez, mas representou ele abdicar de um faturamento muito grande ao longo dos anos, simplesmente porque ele entendeu que isso trazia risco também à sociedade que estava sendo vitimada em função do uso indevido dessas armas. Então, essas são decisões que saem com propósito, ainda que isso impacte financeiramente essas empresas. Muito bem, e ele entende a loja, olha que interessante, tá?
a loja tem que servir a comunidade, ela tem que trazer serviço, ela tem que trazer uma conexão com a comunidade, ela não tem apenas um fim em si mesmo. Ela está lá com um propósito social e ela não pode abrir mão disso. E ele é um grande exemplo dessa questão de liderança servidora. Esse é um ponto muito, até em visitas que a gente fez em loja lá em Nova York, um ponto muito trazido por algumas redes como Wegmans, Trader Joe's, em que eles consideram que primeiro vem o colaborador, antes, inclusive, de vir o cliente. Por quê, gente? Nós somos empresas com pessoas, essas pessoas têm seus desafios, têm o seu dia a dia, têm os seus anseios e querem fazer parte, querem ser felizes. Então, primeiro vem um colaborador que não está ali só penando durante 6, 7, 8 horas, mas ele está feliz. Então, o colaborador é o centro, o colaborador tem a atenção da liderança, tem a atenção do CEO, ele precisa estar feliz, e essa mensagem é muito consistente do Ed Stark. E ele também trouxe uma outra mensagem, que foi quando ele fala do que ele oferece em suas lojas, que é valor não é preço, é significado. Isso é muito interessante, porque é muito comum, a primeira coisa que a gente não está vendendo, que a gente pensa precisa baixar o preço. Precisa baixar o preço. E toda vez que a gente faz isso, eu já vi, você deve ter visto muito desses movimentos, é quando você machuca ainda mais as suas margens e nem sempre você está agregando valor do teu consumidor. Muito bem, então a IA ela veio realmente como um tema muito relevante, um tema que ele sai daquela fase, será que é uma experiência, nós vamos tentar? Não, gente, é consolidado. Talvez alguns daqui lembram um ano, a gente que vai todos os anos, já há mais de 10 anos na NRF, teve um ano que se falou muito de metaverso. E a gente volta para o Brasil e fala, gente, como é que eu vou traduzir isso? Né? E ninguém fala mais de metaverso. Mas IA é outra coisa. A inteligência artificial ela está aí, ela tá provada e está sendo usado. O que foi trazido na NRF já por dezenas de empresas já estou usando para otimizar estoque, estou usando para empoderar meu colaborador, estou usando para tratar melhor os dados. Imagina o que era fazer uma revisão de sortimento há 5, 10 anos atrás. 6 meses para você fazer uma revisão de sortimento, gente, 6 meses, o cosmos já mudou, tudo já mudou. Então, a inteligência artificial vem empoderar esse tipo de processo em que você consegue pegar uma grande massa de dados, ele não só te sugere, mas que ele pode tomar uma decisão, ele já te encaminha as decisões que precisam ser tomadas. Isso dá muita agilidade e encurta muito tempo de avanço nos processos. Muito bem, e isso permite que o nosso time seja mais analítico e a gente possa tirar as tarefas burocráticas e tornar o nosso time fazendo o que é mais importante, que é esse relacionamento marca e cliente. Então, no momento que até eu vou ter o agente ali fazendo as compras por mim, o meu contato físico, o meu contato com a marca, esse momento é importante e isso as marcas não vão poder abrir mão. O Retail Media surgiu também, muito forte, e ele traz, assim, primeiro, o que eles perceberam? Apesar de os Estados Unidos passou por desafios agora, né, no sentido das pessoas estarem com dinheiro curto e tudo mais, mas ele se mostrou resiliente, ou seja, as empresas continuam investindo em retail media. E por quê? Porque essa é a mídia que o consumidor está lá, né? Ele tá lá dentro da loja. Então, continua em voga, continua muito forte as questões de retail media, cresce de forma consistente. O ponto importante ela se consolida e precisa trazer informação de valor para o cliente. Ela precisa trazer, e ela vem como uma ferramenta de trazer awareness, ou seja, o consumidor conhecer a marca, estar por dentro daquela marca, considerar no processo de uma construção de marca. Então, o retail media está muito forte. Quando a gente fala aqui em Data Foundation, é porque eu preciso ter informações relevantes do meu cliente para que a mídia que eu estou oferecendo para ele seja oferecida com valor real para esse cliente, criando relevância, facilitando a vida dele. E é muito interessante, porque vocês estão vendo aqui as empresas que estavam nessa palestra, tá? E estava a Costco, e é muito importante saber quem é a Costco. Ela é como se fosse um grande atacarejo, é uma das 5 maiores empresas de varejo do planeta, e ela cresce ano a ano em faturamento, ela cresce, ela continua muito rentável, ela
foi a inspiração do Sam's Club, né? Mas ela tem uma eficiência fora de série. E aí, o head de Retail Media trouxe o seguinte: Retail Media é muito importante, a gente vai utilizar, mas a Retail Media não é um fim em si mesmo também. Ou seja, eu preciso duas coisas Retail Media não pode fazer. Ele não pode atrapalhar a eficiência da operação da minha loja. Se ele atrapalhar, se me custar mais operar a minha loja por causa do Retail Media, ele não vai estar lá. Segundo ponto importante, Retail Media não pode atrapalhar a experiência de compra do cliente. A experiência de compra. E aí esse head até falou o seguinte: a experiência de compra do cliente é sagrada. Ela é sagrada. Não pode se tocar nisso. Se atrapalhar o cliente, para tudo com isso. Ou seja, a mídia pode estar dentro da loja se for para fomentar uma venda, se for para ajudar o cliente, se for para ajudar, ela precisa passar até despercebida, tem que ser muito fluida. Ela tem que estar lá como se ela sempre estivesse. Ela não pode ter um fim em si mesmo e atrapalhar a minha operação e experiência do cliente. Então, é muito interessante e mostra que, antes de qualquer iniciativa que uma rede está colocando, ela está respeitando os seus pilares, e isso é muito importante. Muito legal. Como todos os anos, esse é um tema que surgiu muito forte. A gente teve uma palestra com presença desses gigantes aí, Walmart, CVS e Macy's. Olha, você vê que o mercado americano mudou muito, e até o próprio Walmart ele lançou essa marca que vocês estão vendo aí, Better Goods. E o que eles estão falando? Estão falando que a marca própria ela não surge mais apenas como uma cópia. Ela é em si uma plataforma de inovação. Por vezes, um produto ou outro vai dar errado e está tudo certo, né? Não é que eles gostam disso, mas paciência. Esse é o preço da inovação, mas eles vão tentar, eles vão fazer diferente, ele não vai ser uma cópia, e eles vão puxar uma fila, né? E não seguir, não ser um follower das outras marcas necessariamente. Então, são marcas, o valor, eles entendem que evoluiu para o cliente, e essas marcas têm que trazer isso. Uma das coisas muito fortes é o que a gente está chamando de clean label, ou seja, as marcas estão deixando de ter aditivos, estão deixando de ter um monte de parafernália ali que não faz bem para a saúde de ninguém, estão limpando, né, as suas formulações, e a marca própria precisa puxar. Notem essa fila. Notem que a marca própria muitas vezes representa uma marca da rede. Então, ela tem que representar o que é de melhor para o seu cliente, e o cliente tem que ter essa confiança de que ela está entregando o que é bom. Muito bem, valor não significa ser o menor preço, vamos fugir dessa história toda. Então, eu preciso criar uma relevância para o meu cliente que está comigo. Muito bem. A gente teve a palestra do CEO da Pepsi. É muito legal, tenho certeza que tem muitas indústrias aqui com a gente, e essas indústrias estão pensando em como fazer melhor, seja para a marca própria, seja para suas marcas, e a PepsiCo esteve lá. E a PepsiCo, ela traz o seguinte, seu CEO traz o seguinte: saúde e bem-estar, eles deixaram de ser diferencial, necessidade, tem que estar lá. Tem que estar lá. E a Pepsi está reinventando o Gatorade, está inventando Pepsi, está inventando Lay's. Então, imagina esses produtos, que para muitos aqui podem ser uma referência de muita coisa que não é saudável, eles querem exatamente o contrário. Estão reformulando, trazendo prebióticos, tirando açúcar, tirando ingredientes artificiais. Então, essa é a pegada. Imagina que isso não é fácil fazer, mas também, quando eles conseguirem fazer, é muito provável que eles vão criar um abismo em relação às outras marcas. Então, fiquem ligados, vocês que têm sua indústria, o caminho que isso está levando, e eles percebem que os jovens também estão exigindo sustentabilidade, não é um que bom que tem, não. É uma exigência, tem que ter, e eles estão reduzindo. Um dos pontos importantes é o seguinte: pensa que gigantes como esse, para ele ter um portfólio novo, não é fácil, e normalmente é num ciclo de 2 anos. O que eles estão fazendo? Encurtando esses ciclos mais rápidos, para você chegar para você chegar rápido nesse cliente. Então, isso quer dizer, gente, que para ter essa agilidade, às vezes eles estão comprando até marcas. Só que ele fala o seguinte: nós não estamos comprando marcas, nós estamos comprando competências. Porque essas marcas que nós temos, elas precisam refletir o que as pessoas são e o que elas querem ser. Elas têm que se conectar com eles. E tem coisa que é difícil uma PepsiCo criar do dia para a noite. Então, o que é criar uma competência? Vamos ver essa frase
do CEO, que ele fala o seguinte, Del Pozo, que é o CEO que estava lá com a gente. Olha que interessante, o futuro da PepsiCo não é lançar mais produtos, é reinventar um portfólio inteiro para o novo consumidor. Ou seja, nós temos um novo consumidor, então, quando você fala em comprar competências, é comprar marcas que conhecem esse novo consumidor. Para um novo canal, ou seja, muito mais focado no digital, no D2C, eles estão comprando empresas que trazem essa competência de falar diretamente com o consumidor também, e através do digital. E uma nova definição de valor, ou seja, estão comprando empresas que conhecem mais o que é valor mesmo e estão trazendo valor diferenciado. Muitas vezes em nichos que seria muito difícil uma indústria como essa se desenvolver. Muito legal. E teve uma empresa da Ásia, de Singapura, o seu CEO, Vapul, esteve lá, se chama FairPrice, ela é líder no mercado de Singapura, e ela tem uma estratégia, ela é uma grande associação, né, de clientes, né, se juntaram, tem mais de 50 anos, tem um papel social muito grande, são mais de 500 lojas, nos mais diversos formatos. E ele tem uma pegada interessante, que ele fala, a minha estratégia é o easy, ou seja, fácil. É fácil no bolso, fácil na experiência para o cliente, fácil para o planeta, com impacto social muito grande. Eles testam mais de 9 soluções de IA para uma loja do que eles chamam de loja do futuro. Estão trabalhando forte a omnicanalidade. Enfim, agora, foi muito interessante ouvir do Vapul ele falar que a marca própria, ele quer que seja, das suas marcas, né? Ele quer que seja uma grande CPG, ou seja, uma companhia de produtos, de alimentos, de alto giro. Ele vê a sua marca própria como marca, e são marcas que trazem o seguinte, elas já têm, olha só esses dados, elas têm mais de 3.500 produtos lançados em 70 categorias. Gente, das 70 categorias, ele é líder em mais de um terço. Em mais de um terço. Então, uma participação muito forte, muito forte. E ele faz uma coisa muito interessante. A área de marcas próprias, ela não está ligada ao diretor comercial. Ela está ligada a ele, ao CEO. É um negócio tão estratégico, que ela tem que estar ligada a ele. E ele vem com uma frase lá que resume tudo que a gente está falando, que é: nós não avançamos com o produto até o produto vencer no teste cego. Ou seja, você compara, o cliente não sabe o que está experimentando, e ele fala, a marca FairPrice é melhor que essa marca da grande indústria que eventualmente é líder nesse mercado. Então, isso aí é uma forma, e por sinal, é o que a gente faz aqui na MIT, a gente tem laboratório, é o que a gente acredita que precisa, e mais do que fazer uma vez, a gente vai garantir ao longo da vida útil desses produtos que isso está acontecendo, e é o que a FairPrice está fazendo lá, e que o seu CEO trouxe do nada esse tema, ou seja, não era o tema principal, ele só estava falando o que era estratégico para a sua empresa, e ele trouxe o tema da sua marca. Muito bem, e aí a gente traz, para finalizar, as visitas técnicas. Tá? As visitas técnicas, eu tenho o privilégio aí de estar no grupo da FGV, aí com a coordenação do Maurício Morgado, que vai estar agora com a gente aqui, e a gente, durante 2 dias após a NRF, a gente visita mais de 20 lojas, 20 supermercados, tanto em Nova York quanto em New Jersey, e aí a gente vai em mais diversos formatos, gigantes como Walmart, Target, tantos outros, com lojas menores, e é muito interessante, tá aí um grupo, essa é uma visita à loja Steele Leonards, que é considerada a Disney dos supermercados, né? Disney, que inspirou muito a rede Oba aqui no Brasil. Então, essa aqui vale a visita, por sinal. Então, muito bem, o que a gente traz aí de algumas lições dessas visitas técnicas? Vamos lá. A gente tem o seguinte, essas lojas, elas trazem um ambiente muito limpo. Quer dizer o seguinte, visualmente limpo. Então, não tem tanta coisa chamando a atenção do consumidor. Isso é muito legal, gente. Primeiro, porque é agradável entrar nas lojas. A loja tem a cara da loja, ela não tem a cara dos fornecedores. Ela tem a cara do que a loja quer ser. E aí, quando você tem pouca coisa chamando a atenção, o pouco que você coloca para chamar a atenção, ele realmente chama a atenção. Se você tem 200, 300 coisas, com estímulos, tentando chamar a atenção do cliente, ele não vai ver nada. Então, lojas muito, muito clean. Segundo, eficiência operacional. As coisas são feitas para trazer uma eficiência. A gente está vivendo, não só nos Estados Unidos, mas no Brasil, no mundo, uma carência de colaboradores. Não está fácil contratar, não está fácil ter essa turma.
né? Então, uma eficiência operacional, que isso traz redução de despesa e isso pode se refletir naturalmente em preços mais baixos. Outro ponto importante é espaços na loja, a loja como ambiente de estar, de socializar. Então, se a gente vê muitas lojas, espaços onde o cliente... É difícil você falar se ele veio para comer e acabou comprando mais alguma coisa na loja, ou se ele veio para comprar e ficou lá e comeu. Então, ambientes integrados em que o cliente fica lá, ele curte, ele toma um café, ele bate papo e ele se sente fazendo parte daquele ambiente, ele marca seus encontros ali dentro. E essa é uma tendência muito forte para mercados de uma forma geral. Outro ponto importante, sortimento enxuto. E aqui tem um impacto muito grande. A gente sabe a dificuldade que é você ter estoque muito alto de tantas marcas no sortimento. E você vai para Wegmans, você vai para Trader Joe's, você vai para Target, você vai para Whole Foods, o que você quer que seja, você está vendo Whole Foods agora com um novo formato chamado Whole Foods Daily Market. Ele enxuga o seu sortimento, ele dá 2, 3 versões, às vezes, de cada produto, e fica muito fácil do cliente comprar. Isso reduz estoque, o cliente não fica com aquela gôndola, uma dificuldade enorme de achar o que ele gostaria, o que ele comprou na semana passada. Então, sortimento enxuto, que traz uma facilidade, que deixa de onerar e que faz vender mais. Tá? Então, curadoria, você saber ter pouco, mas aquilo que realmente é relevante para o teu cliente, é o que empresas como o Trader Joe's, que a gente visitou lá, e tantas outras trazem para o cliente. E, por último, quando a gente fala em marcas, a gente está falando aqui que eles colocam suas marcas como algo estratégico e valorizam elas. Então, não é só ter no portfólio, ela é a prioridade. Você vai no Wegmans, você tem um espaço gigantesco aqui. Eles falam da marca, eles comunicam, eles têm orgulho. E isso, gente, reflete ao consumidor. Né? Eu vou mostrar algumas fotos. É interessante porque esse tema... a marca não aparece só como alternativa de preço, ela é estratégia do negócio, ela traz aí, a estratégia, ela só se potencializa quando você está vendo esse negócio acontecer no ponto de venda, né? Muito bem, então, é muito método, né? Não é mais no feeling fazer marcas próprias, tem uma frase que eu gosto muito aqui que eu vou colocar para vocês, deixa eu trazer o que é mais relevante para passar essa bola aí, que vem coisa muito boa a seguir depois de mim. Muito bem, vamos lá. Cadê a frase que eu gosto? Essa aqui. Você tem que estruturar. Você tem que ter dados, você tem que trazer diferenciação e margem. É essa a proposta. E você tem que ter uma estrutura para fazer isso, senão você vai fazer de qualquer jeito. A pergunta que fica, então, para vocês a marca própria, ela é a estratégia do seu negócio ou ela é mais um portfólio? Ela é mais uma coisa que alguém mandou fazer e você está tocando ali de qualquer jeito? Ou é uma coisa do CEO? É uma coisa que é um pilar de diferenciação do seu negócio? Então, gente, fico aqui à disposição. Um prazer estar aqui com vocês e segue muito mais conteúdo. Um abraço, pessoal. Muito obrigada, Antônio. Como sempre, uma aula que é maravilhoso assistir você falando. Bom, com tudo isso dito e falando sobre esse foco em marca própria, acho que eu não posso perder esse gancho e não falar sobre PLMA Connection e PLMA no geral. Para quem não conhece, PLMA é a maior feira de marca própria do mundo. Ela acontece todo ano em Amsterdã. E é justamente por tudo isso que o Antônio trouxe que experiências como a PLMA são tão relevantes. Porque elas permitem a gente sair do discurso e ver de perto como o mercado global está estruturando marcas próprias com método, dados e visão de longo prazo. E, bom, fazendo meu jabá, esse é o tipo de vivência que a MIT acompanha de perto com a comitiva que a gente leva todo ano para a PLMA, que chamamos carinhosamente de PLMA Connection. A gente leva um grupo de varejistas e indústrias conectando esses dois grupos e fazendo uma imersão no mercado europeu. Esse próximo ano, né, em maio desse ano, nós vamos fazer uma imersão em Milão e logo após em Amsterdã. O que acontece na imersão? Além das visitas técnicas, além da visita à feira, a gente também faz imersão em grandes varejos, tanto de Milão quanto de Amsterdã. Fazemos visitas em indústrias, centros técnicos e grandes momentos de networking entre essa grande comitiva que a gente leva para lá.
Então, não deixem de entrar em contato com a gente. Aqui no chat está o link. Eu mesma falo com cada um de vocês para apresentar em detalhes sobre a comitiva. É muito interessante. E para ficar um gostinho aí de quero mais, eu vou passar um vídeo para vocês sobre o que rolou tudo no ano passado na nossa perna em Londres. A partir de agora, nossa imersão está em Londres, Inglaterra. Cada país, cada varejo tem uma história diferente, tem muita novidade. Conhecendo primeiro aqui a Tesco, é o líder de mercado. Tivemos uma aula com um grupo de empresários executivos. É uma riqueza que a gente encontra em cada corredor, em cada detalhe, no posicionamento das marcas e como isso aqui se adapta às necessidades do consumidor. Quando a gente idealizou o LMA Connection foi justamente para que essas intensidades que a gente consegue através da viagem, dessas trocas que a gente tem com cada um, de fato transformassem o mercado. E eu tenho cada vez mais a certeza de que a gente vai lembrar desse grupo e dessa missão e a transformação que a gente vai fazer no varejo, na indústria. Queria agradecer vocês pela confiança e bora movimentar a marca própria. Um brinde aí para todo mundo. Incrível. Bom, novamente fica o convite para vocês estarem conosco nesse ano, em maio, participando da PRMA Connection. Não é um grupo tão grande, ele é feito pensando em executar relacionamento, em criar relacionamento, né, intensificar durante esses 10 dias que a gente fica nessa imersão. Bom, aproveito também para pedir para vocês enviarem aqui qualquer dúvida, pergunta que vocês tiverem, comentário, envia aqui no chat para a gente, ou ali no slide, fiquem à vontade. No final da live a gente vai estar falando com vocês, lendo as perguntas e chamando os nossos palestrantes. Bom, e para alinhar ainda mais essa análise, né, que a gente trouxe, que o Sá trouxe, que o Lucas trouxe, agora a gente convida o Maurício Morgado para o palco. O Maurício, ele é doutor em administração, professor da FGV e head do Centro de Excelência em Varejo da FGV-SEB. E eu tive o prazer de estar na MRF com ele, com toda a curadoria que ele fez. Então, eu vi todo o conteúdo que ele traz e o quão incrível é estar junto com a FGV durante esses momentos. Maurício, por favor, a palavra é sua. Obrigado, Letícia. Obrigado pelo convite. Foi muito bom estar com vocês lá, aprendendo juntos, né, sobre a NRF. Muito legal. Eu escolhi um tema aqui, né, mais focado na experiência de loja, né? Como todo mundo ia falar de inteligência artificial, estavam cobrindo uma série de outros assuntos, eu resolvi focar em experiência de loja. Vou dividir com vocês aqui o que a gente já acabou descobrindo por lá, tá? Vamos lá. Estou apresentando, só um instantinho até colocar no ar. Um minuto que não entrou. Ah, agora foi. Visualizam já a tela?
Creio que sim, perfeito. Então, pessoal, esse material vai sair direto do nosso seminário de ontem, né, pós-NRF, e como eu disse, eu fiz um recorte para falar de experiência de loja. Falar de experiência de loja, na realidade, para a gente, experiência do consumidor dentro da loja, nós dividimos basicamente nesses tópicos. A gente tem muitos exemplos e muito se falou do varejo físico, do varejo sensorial, até para explicar por que a gente precisa da loja física, né? Outra coisa que se comentou muito na NRF e a gente constatou nas nossas visitas foi a questão de você assumir um lifestyle, assumir um público-alvo e trabalhar com esse público-alvo sempre. E precisa contar história, né? Se você não conta história, se você não explica como é a marca, o que a marca faz, o que a marca quer atingir, você não consegue de verdade conquistar consumidores. E esse ano também se falou muito de autenticidade, todos os anos acaba se falando de autenticidade, mas esse ano foi particularmente forte, e a ideia de você reagir às novidades do mercado de maneira rápida. Eles chamaram isso lá de fast advertising, vou explicar para vocês com mais detalhe. Tudo isso ligado a esse comportamento de geração Z, que é muito ligado mesmo no TikTok. Vamos conhecer um pouquinho desses casos, dividindo esses assuntos. Bom, a primeira coisa que eu queria comentar com vocês é essa questão de transformar a loja física numa experiência sensorial. Quando eu falo sensorial, é sensorial que apele aos 5 sentidos, até os mais exóticos. Tem um exemplo muito legal aqui, está acelerado o vídeo, mas vocês vão perceber que o cliente, aqui no caso é o professor Henrique, que foi com a gente no grupo, ele está construindo o painel olfativo dele para depois o sistema oferecer perfumes que combinem com esse painel olfativo. E no final, reparem uma coisa, ele não está simplesmente entregando só o perfil, ele está entregando o perfume, ele vai conseguir sentir o cheiro do perfume no final do vídeo. Olha aqui. Está acelerado, aí ele sente se gosta ou não dos citros, né? A próxima pedida aí é outra família aromática, ele chega até o difusor e vê se gosta ou não. A exploração continua. Criou-se o perfil e uma recomendação de perfumes. Ele escolheu um perfume e está sentindo o cheiro do próprio perfume, que é esse aí, o Savage, tá? Olha que loucura, né? Não é só o cheirinho da flor, o cheirinho do café, o cheirinho da terra. É o cheiro do perfume mesmo. Esse é um caso bem legal, chamou muito a atenção. Já tinha visto sem a entrega do produto final, só com o perfil aromático. Outro caso muito bacana, que foi muito comentado, é o caso da Nespresso. A Nespresso fechou a loja que já era bacana, que eles tinham no Sorro, e abriu uma outra na Quinta Avenida, e vamos conhecer um pouquinho para vocês verem que diferença é essa loja. Vou dar um enter aqui, primeiro a gente faz um passeio virtual pela loja. Acompanhe, por favor. Você pode experimentar todos os produtos, fazer todas as experiências possíveis. Aqui tem um editorial envolvido, vou detalhar daqui a pouco para vocês. A divulgação da nova linha de produtos deles, né? Que também está partindo da máquina antiga, eles estão trabalhando fortemente a máquina nova. Lugares para os consumidores sentarem, interagirem, saberem mais sobre os produtos, serem atendidos pelos vendedores. Vocês tendo um piso, tem essa área um pouco mais íntima. Os vendedores vão para fazer pequenas reuniões, você pode sentar lá e descansar, tem um cliente conversando. Olha que bacana essa loja da Nespresso, né? Uma verdadeira ode à marca, como a gente fala. E esse é um espaço muito interessante que permite que você experimente as famílias olfativas e depois identifique essas famílias olfativas em produtos específicos deles. Então, apertando essa bombinha aqui, você sente os cheiros e depois sente o próprio cheiro daquele produto que está sendo oferecido ali. Será que você reconhece o biscoito, um dos sabores é esse? O sabor de biscoito amanteigado em algum tipo de café? Em que família de café esse perfume aparece? Uma outra coisa bacana que tem lá, descendo no último piso, é um bar secreto, onde tem essa foto grande aqui dessa moça, tem também a questão aí de uma porta secreta, eles chamam de speakeasy esse bar. E esse bar,
abre só para ocasiões especiais, a porta secreta, e cria, assim, uma certa expectativa para os consumidores de maneira geral. Então, vocês viram Nespresso, detalhada, um painel maravilhoso, a loja realmente, assim, é encantadora, não dá vontade de sair, as pessoas navegam pela loja, ficam por lá um tempão. Bom, agora, o que está acontecendo também é a questão da construção de comunidades. E também no meio da história toda tem exemplos de construção de comunidade, mas também de estilo de vida e de storytelling para esses estilos de vida. Selecionei 4 casos interessantes aqui para a gente trabalhar. O primeiro é a Yeti. A Yeti é um varejista que ficou muito famoso por vender... perdão, é o Carhartt, vem depois. O Carhartt é um varejista que é especializado em vender roupas profissionais, para aquele blue collar, como eles chamam lá nos Estados Unidos. Olha o visual da loja, que bacana. No meio também, na Quinta Avenida ali, na parte mais inferior da Quinta Avenida, uma loja enorme dessa, toda a parte de baixo, vendendo produtos profissionais como esses daqui. Então essas calças são muito resistentes, as camisas são super grossas, esse material todo com que é feito os produtos é muito durável. Então é para um pedreiro, para um pintor, para uma pessoa que trabalha em construção. Então vocês estão vendo aí um pouco da linha de mercadorias. Dá para passear um pouco pela loja também, e eu vou levar vocês para um passeio virtual. Olha o tipo de produto, né? Resistentes, profissionais. Parece uma loja de moda mesmo, né? Mas os produtos têm esse toque de durabilidade, de profissionalismo. Típicos desse tipo de consumidor nos Estados Unidos. Ele vende para pessoas físicas, obviamente, mas ele também tem um programa, que é esse que está aparecendo aqui, para os empregadores, as pessoas que precisam comprar muitos desses produtos. Então, eles fazem demonstrações dos produtos dentro das empresas, tem um preço especial para quem é membro desse clube, e essas pessoas, obviamente, compram 20, 30 camisas de uma vez só para toda a equipe de trabalho. É interessante notar essa abordagem da Carhartt, que apareceu com bastante força, e muita gente foi visitar essa loja, apesar de não ser uma loja de moda como um todo, mas se posiciona muito bem para esse mercado. Mais um pedacinho dela aqui, um pouquinho mais dos produtos, e algumas alternativas interessantes. Esse produto da direita aqui é para você colar no seu joelho, por exemplo, né, no joelho da calça, para ela ter mais durabilidade. Muito específicos os produtos da Carhartt. O outro que é muito legal é Yeti. Yeti, esse nome significa o abominável homem das neves, é o nome do abominável homem das neves em inglês, né? É o ser lá, mítico, que está sempre ligado a coisas geladas. E o que a Yeti faz? Ela apresenta produtos que mantêm os produtos gelados, frios, durante um bom tempo. Duram muito mais, são muito resistentes, são mais caros, obviamente, mas não são produtos de luxo, são produtos funcionais. Então, o produto típico deles são essas conservadoras que estão aqui à esquerda. Vamos dar um passeio pela loja e detalhar um pouco mais. Nessa ideia das conservadoras mais fortes, eles evoluíram, né, para as garrafas térmicas, para mochilas. E olha que apresentação de loja interessante, como não fica dúvida de que os produtos deles são focados basicamente no mundo outdoor, na natureza, em quem vai pescar, quem vai caminhar, e precisa de produtos gelados, precisa fazer um churrasco, por exemplo, né, lá na montanha, leva os produtos aí. Essa é uma história interessante, daqui a pouco a gente volta para essa conservadora branca que tem essas garras mordidas e arranhados todos. Uma área bacana de personalização de produtos, você interage com esses terminais e tem seus produtos personalizados. Então, mais um pouco para vocês terem uma ideia mais fixa agora, né, com imagens fixas da linha de mercadorias dos térmicos. Uma coisa que eles vão explorando sempre são novos produtos. Então, aqui tem esses baldes são super pesados, parece que vão durar o resto da vida. É bem interessante acompanhar os baldes lá da Yeti. Mais um pouco da loja, um pouco mais dos produtos que são personalizáveis aqui nesse próximo slide. Os personalizáveis estão aqui à esquerda. Olha que bacana, né? Pratos para você comer, esse conjunto de bowls aí acabam ajudando, as telas de personalização que eu mencionei, e, finalmente, os produtos personalizados. O Yeti é um caso muito bacana, mas tem uma coisa boa com relação ao tal do storytelling deles. Quando vocês visualizaram aquele urso lá no fundo, com aquela conservadora toda arranhada, tem uma história bacana aí por trás.
E a brincadeira nesse cartaz quão difícil é navegar pela tundra, né? Esses caras encontraram um grizzly, que é esse urso grandão, e o urso, conta a historinha aí, acabou saindo com fome. O urso não conseguiu abrir a conservadora deles. E aqui no final vocês vão ver com detalhes, espera aí que não virou, vocês vão ver com detalhes a conservadora atacada pelas garras, pelos dentes do urso, que sentiu o cheiro da comida, mas não foi capaz de destruir e abrir. É uma prova muito bacana, né, de que o produto funciona, que o produto é forte, que o produto vai durar bastante. Isso é storytelling de um jeito muito legal, né? Não resta dúvida que o produto tem qualidade. A Tecovas é um caso bacana de storytelling, mesmo porque você encontrar uma loja dessas dentro de Nova York é esquisito. Mas o estilo de vida country é um estilo de vida muito presente nos Estados Unidos. Eu conversei bastante com os vendedores da loja e eles são adeptos a esse estilo de vida. Tem uma loja que vende roupas como essa. Acompanhe o filme. Tem um par, personalização, já detalhes para vocês. Área muito boa para descansar, sentar, ler, que é muito valioso em Nova York, depois você andar muito, né? Então, olha que bacana. Um lugar para você engraxar as botas, espaços para você relaxar, sentar com calma. De novo, um outro exibidor das botas. Espaços, de novo, para você relaxar. E essa é a área de personalização que aparece rapidamente no filme. Você pode personalizar com esse estilo aqui de marcador de gado, né, com calor mesmo, todas essas imagens na sua bota, no seu chapéu. Não funciona muito na roupa, né, porque vai acabar furando a sua roupa, mas de qualquer forma, para a sua bota e com o seu chapéu, fica bem bacana esse estilo de personalização. É estilo de vida que foi criado de um jeito charmoso e que acaba agregando bastante valor aos produtos. A Lululemon é um caso interessante, é uma loja canadense, uma marca canadense, tem mais de 1000 lojas, que comercializa produtos focados em yoga. Eles passaram um pouco desse daí, de vender só produto para yoga, e viraram, de verdade, um lugar para estilo de vida na cidade. Olha a entrada da loja nova que eles têm no Sorro, é fresquíssima essa loja, é do ano passado, e aqui você tem uma... Essa é uma linha de urbana, sair de casa, eles assinaram essa loja como exemplares, apesar de eu não ser adepto do mundo da yoga, realmente é muito bacana a loja. E a questão da comunidade é muito presente, tá? Primeiro, eles oferecem um espaço para as pessoas fazerem comentários e postarem ali, né? Nós ouvimos você. E outra coisa bacana que eles fazem é fazer que os consumidores coloquem desejos, coloquem necessidades, sonhos, postarem isso de verdade na própria loja. Então, por exemplo, ela aqui tem o sonho de correr a maratona. Isso foi postado e virou um compromisso, e virou alguma coisa que ela exibe para a própria comunidade da Lululemon. Esse aqui tem uma coisa muito legal nessa loja, que facilita a personalização do atendimento. Então, tem um painel, uma lousa, né, em que vocês viram aí colocado Joey, né? Quem está atendendo escreveu lá Joey, e pode anotar outras coisas, o tamanho dele, outras medidas, né, que a pessoa tenha, particularidades, personalizando ainda mais o atendimento. Uma coisa muito simples que faz bastante diferença. Tá? O que mais? Quase caminhando aqui para o fim, o último, aqui a assinatura da loja, eu deixei o último slide para fechar. O último tópico que eu queria comentar com vocês
são esses casos de autenticidade e de Fast Advertising que foram muito discutidos na NRF. O tema Fast Advertising foi apresentado pelo Ryan Reynolds, que foi um dos palestrantes, esse ator famoso que tem um monte de negócios lá, e que é muito ligado nessa coisa de ler o que está acontecendo na cultura nacional, nos grupos, e de repente lançar alguma coisa que tem a ver com isso. Separei para vocês casos de cultura popular de produtos que embarcaram nessa e responderam rapidamente. O primeiro caso é o do 67. Eu não sei se vocês sabem dessa trend aí do 67, o que a gente tem que fazer quando houve 67. Se você tiver até uns 15 anos, 16 anos, provavelmente você sabe. É uma brincadeira que apareceu, não se sabe direito onde, mas virou uma mania entre os jovens. Eu vou mostrar um vídeo para vocês, que vocês vão entender o que é o tal do 67. É um jogo, e nesse jogo o resultado de um dos times foi 67, conseguiu 97 pontos lá no basquete. Vamos dar uma olhadinha aí, depois vocês vão ver. Esse menino loirinho foi talvez um dos precursores aí, porque esse vídeo viralizou, e toda vez que acontece o 67, o 67, tem que se fazer esse movimento com a mão que o menino faz. Eu queria que vocês pegassem o telefone de vocês agora, abrissem uma janelinha lá do Google, façam uma pesquisa no Google, abre a aba de pesquisa e escreve lá, 67 no Google. E dá o Enter. Vê o que acontece. Perceberam que até o Google entrou nessa brincadeira, né? Assim, tem empresas que podem se valer disso, pegar essas novidades todas e criar produtos e serviços, como a gente vai ver. E esses produtos e serviços podem estar conectados a consumidores mais jovens, consumidores mais velhos, mas o importante é perceber essas tendências e abusar dessas tendências e trabalhar de um jeito bacana. Tá. Uma loja que entrou no mundo da cultura pop e é muito em moda hoje em dia, está muito em moda hoje em dia a cultura coreana, o tal do K-pop, a gente tem aqui a Fui. A Fui é uma loja de cosméticos que vende a preços módicos para jovens. E ela tem toda uma linguagem jovem, né? Os produtos são bons, quem experimentou o produto acha o produto realmente muito bom. E além da brincadeira, além dos produtos serem bons, eles têm brincadeiras interessantes de brindes que são personalizados. Então você compra um produto e ganha o direito de ganhar um outro produto. Você escolhe um chaveirinho, esse chaveirinho depois é personalizado, você coloca lá dentro os produtos, que pode ser para o lábio, pode ser para a pele, e você leva uma coisa personalizada da loja. Não precisa gastar muito dinheiro, gastando, sei lá, 10, 15 dólares, você já tem direito a levar um brinde desse, que fica pendurado na sua bolsa e vira uma propaganda automática da mala, da marca. Mais exemplos aqui da personalização, das ilhas de personalização da Fui, que é uma marca coreana. E eles falam com os jovens, né? Então, imagina uma loja que tem um repositório para você colocar as garrafas térmicas, né? É uma moda incrível, particularmente entre a geração Z, essa obsessão, como fala-se nessa reportagem, de carregar sua própria água. Então, imagina, uma loja tão pensada para os jovens que fez um estacionamento de águas. Tá? Também se carrega uma água de 3 quilos, é bom ter um lugar aí para depositar água quando você entra na loja. Tá? Eu acho que é um pouco disso que a gente viu na NRF. E uma coisa que se falou muito, inclusive pelo Ryan Reynolds, foi a ideia de você captar essas tendências e trabalhar em cima delas, né? Ganhar dinheiro com elas. Acho que tem um último exemplo, esse aqui não apareceu na NRF, mas é muito legal, é a importância do TikTok, né? E dessa autenticidade, dessa ligação com os consumidores. Essa moça que aparece aqui no meio da tela, ela tem uma página no TikTok que chama Romeo Show. Ela bolou um vídeo, que é esse que eu vou mostrar para vocês, que teve 123 milhões de visualizações, e ele, além de ter esse número enorme de visualizações, ele viralizou, e as pessoas começaram a brincar com o que ela criou nesse tema. Isso chamou a atenção de uma marca. Essa marca fez um comercial baseado
no que essa moça publicou, e esse comercial foi exibido durante esse College Football Playoff, que é quase tão importante quanto aquelas exibições da NFL e da NBA nos Estados Unidos. Bom, resumindo, ela fez uma proposta para o Dr. Pepper, a Dr. Pepper embarcou nessa proposta e publicou isso nas redes sociais e na TV aberta. Vamos ver a proposta dela? Ela vai falar, eu tenho a proposta de um jingle para Dr. Pepper. Vamos lá. I have a theme song for Dr. Pepper and it goes like this. Dr. Pepper, baby, is good and nice. Doo-doo-doo. Isso. Imagina que isso viralizou, todo mundo brincou, e olha o que a Dr. Pepper fez. Dr. Pepper, baby, is good and nice. Doo-doo-doo. Dr. Pepper, baby, is good and nice. Dr. Pepper, baby, is good and nice. Good and nice. Doo-doo-doo. Que baita leitura, né? Não dá para escapar disso. Muito legal. E agora ela começa a receber propostas de um monte de gente lá, o Popeyes, né, do frango frito. Vá para o seu telefone agora, né? O pessoal da IKEA falando, oi, estou aqui. O pessoal da Fruit Loops, né, que é dos cereais. Já passou uma semana e a gente está esperando a nossa. Então, olha que bacana como é que a gente tem que estar ligado, né? O Brasil teve casos desses também, mas esse caso é muito interessante pelo volume, né, de notificações que o pessoal teve. Beleza? É isso, gente. Experiência do consumidor, então, juntando o que a gente viu, mais o que apareceu na NRF, passa por esses aspectos. Transformar a loja num lugar sensorial, construir comunidade, contar a história de um jeito legal, ser autêntico e não bobear com as novas gerações, que estão ligadíssimas, né, nas mídias sociais, e agora a estrela é TikTok. Vamos ficar de olho no TikTok. Valeu, gente. Obrigado pelo convite. Muito obrigada, Maurício. Eu confesso que eu acho que a primeira loja sobre os perfumes, eu acho que é o sonho da minha vida ter isso só que na minha casa, assim, para eu conseguir comprar online. Quando chegar nesse nível, eu quero aqui no Brasil, confesso. Muito obrigada. Legal. Bom, gente, eu acho que muito importante todo esse insight sobre todas as novidades que a gente teve em Nova York, sobre todas as lojas, experiências que a gente tem ali. E um ponto muito importante que eu queria trazer para você aqui é para falar um pouco sobre marca própria novamente. Então, eu quero trazer para vocês sobre Perry Connection. Perry Connection, para quem não conhece, é a maior feira de marcas próprias do mundo. Ela é uma feira que é realizada também pela MIT, tem a nossa realização. Ela acontece no dia 25 e 26 de agosto desse ano. E Perry Connection é um centro do varejo e da indústria que produz e que faz marca própria. Se você fala sobre isso, se você pensa em entrar nesse setor, você tem que estar lá. Então, não deixe de perder. São muitos conteúdos, diversos expositores, 150 expositores, são mais de 50 palestrantes. Temos mais de 600 varejistas confirmados para a edição desse ano. Então, assim, estejam por lá, compareçam e falem comigo para eu receber todos vocês lá. Muito obrigada. Bom, para fechar esse bloco de reflexões, a gente convida agora, finalmente, Caio Camargo, referência no varejo no Brasil, top voice no LinkedIn, host do Varejo Cast. Poderia falar muito sobre você aqui, sou muito fã. O Caio é uma das vozes mais atentas do varejo hoje, sempre provocando o mercado, saindo do óbvio. E para simplificar, né? Ele simplifica para a gente o que parece ser complexo. Então ele vai trazer uma visão direta sobre inovação, execução e relevância do varejo atual. Bom, gente, agora conversando com você. Por favor, Caio, venha ao papo. Muito bem, já estou aqui. Tudo bem, pessoal? Uma boa tarde para todo mundo. Obrigado por ter ficado até o final. Segurar a barra aí, pessoal. Prometo entregar em 15, 20 minutos para vocês um baita conteúdo, né? Antônio, o Lucas aqui, o Morgado, tudo amigão de longa data aqui. Falaram muito do palco da NRF e para mim cabe a segunda parte aqui, né? O Sá falou lá, tem duas partes, tem a parte do palco e a parte da Expo, cara. E aí minha parte é falar um pouco dessa Expo para vocês, né? A Expo da NRF, que é uma parte de suma importância para a gente entender, ok, no palco está sendo dito, as lojas a gente está vendo, mas o que tecnologia a gente tem para trazer para o nosso negócio, né? Isso aqui foi minha 15ª NRF. Bom, para quem não me conhece, eu tenho um compromisso nesse slide com vocês aqui, tá, pessoal? Eu tenho que sair daqui amigo de todo mundo. Tem 250 pessoas aqui. Aqueles que não são amigos meus no @CaioCMGO, a gente vira amigo agora, perfeito?
Então vai lá, anota lá no Instagram, no LinkedIn, me segue lá para a gente conversar. Mas vamos falar um pouquinho de Expo aqui para otimizar o tempo de vocês, tá? Para quem não conhece a Expo, ela é gigantesca, elas são mais de 1.000 expositores, tá? Divididos ali em uma série de áreas específicas. Tem uma área só para startups, uma área só para Innovator Case, que é uma premiação que eles dão lá para empresas inovadoras, que não precisam ser necessariamente startups, né? Uma área só para food service. E aí, ao longo desses 15 anos, o 15 anos de NF me permite enxergar menos fotografia e um pouco mais de filme, tá? Tem muita coisa que está na NRF, na Expo, há 2, 4, 5 anos, e que não aconteceu no varejo. Então, a minha proposta é sempre trazer highlights, coisas ali que estão próximas de acontecer e coisas que não são repetidas, né? Então, talvez em outros eventos, com outras pessoas falando de Expo, talvez vocês vejam algumas tecnologias ali que podem ser novas, mas aqui a nossa proposta é sempre trazer, de fato, o que é novo e ainda não foi estudado pelo varejo, tá? Agora, quando a gente fala, vocês ouviram 3 palestrantes falando anteriormente sobre tecnologia, sobre inteligência artificial. Quando a gente vai descer para o chão numa Expo desse tamanho, qual que é o tema que vai estar lá? Qual que vocês acham? Não tem outro tema para falar, né? Tá lá, todo mundo quer um agente para chamar de seu. Onde você olhava, tinha proposta de agente para qualquer lado. Isso me lembrou, inclusive, tá? Inclusive, dos 3 anos atrás, quando a palavra-chave era inteligência artificial, artificial intelligence, né? Eu brincava que até o tio do cachorro-quente, o tio da pipoca do lado de fora, estava falando que cachorro-quente e pipoca estava sendo feito com inteligência artificial. Virou uma questão mais de marketing do que de entrega de tecnologia, tá? Neste momento, com tanta coisa de agente, a gente está vendo muita coisa assim, tá? Tem muita coisa na superfície acontecendo, muita coisa interessante acontecendo. A gente saiu do MNRF faz pouco mais de 2 semanas. Eu não sei se vocês estão, não está nos slides isso, mas depois pesquisem sobre Moltbook, né, ou Moltbot, que agora chama OpenClaw, né, de garra aberta. Tem uma lagostinha para você reconhecer bem. Cara, é um negócio que está acontecendo com a inteligência artificial que está, assim, perdendo o controle, e em breve eu tenho que trazer alguma coisa para a gente estudar mais a fundo sobre o tema, tá? Mas está acontecendo muita coisa do jeito muito rápido, tá? Então vamos lá. Ok, todo mundo lá com a questão para chamar de seu, e aí eu dividi isso em 3 grandes tópicos do que eu vi de tecnologia lá esse ano, tá? Primeiro, vamos começar por a questão dessa evolução da IA, né? Então, a gente está saindo, pessoal, e nos últimos anos a gente falou muito sobre automação. Tirar o trabalho braçal e criar automação. Mas mais do que automação, a gente já não está buscando automação, mas de alguma maneira a autonomia real das coisas. A gente quer hoje mais do que seja automatizado o processo, mas que esse processo, em função dos agentes, vire muito mais autonomia. Uma frase que a gente tem usado hoje é que a gente sai da questão do eu opero para o eu supervisiono. Hoje, quando você usa o chat GPT para fazer uma pergunta, o principal papel hoje não é operar a resposta, mas supervisionar as respostas feitas. E assim como a gente faz isso com texto, com imagem, a gente vai fazer isso cada vez mais na nossa vida de negócio, tá? Para mostrar para vocês o que pode ser o mundo do varejo em um futuro muito breve, tá? Aqui não tem nada de bonito de tecnologia, tem esse slide, tá? Mas é para explicar para vocês. Isso aqui é a Tata, uma empresa da Índia de tecnologia, uma das grandes empresas de tecnologia do mundo, tá? Para quem não conhece a Tata, vale a pena conhecer. Mas isso aqui é uma torre de controle de agentes. E num curto espaço de tempo, todas as empresas vão ter que começar a operar com torres de controle. Porque nós vamos caminhar para cada vez mais ter agentes específicos para cada coisa. Um pequeno lojista, um pequeno comércio, uma pequena indústria, vai ter um agente trabalhando na área de marketing, um agente trabalhando na área financeira, um agente trabalhando na área de suprimentos. Mas nós vamos precisar integrar esses agentes, assim como a gente faz hoje de integração de softwares na empresa, certo? Para se comunicarem. E aqui a proposta não foi só deles, grandes empresas, Microsoft, Google também têm operações parecidas, mostrando essas torres de controle, onde são esses grandes orquestradores. Guarda essa palavra, a gente vai falar muito disso no futuro, tá, pessoal? Orquestradores de agentes, né? Torres de controle de agentes. Então aqui, se vocês olharem lá, AR Orchestrator Agents, né? Os orquestradores de agentes de IA. Olha a quantidade, você tem um agente para mudar a loja, um agente para performance de loja, um agente para equipamento, um agente para inventário, um agente para redução, para prevenção de perdas, um agente para energia. E nós vamos ter que orquestrar isso numa única operação de loja, numa única operação de negócio, senão a gente vai ficar maluco, tá? Então vocês vão ver muito disso acontecendo, tá? Estamos falando de torre de controle. Outro papo bem interessante, olha que legal. Isso aqui é John Smith AI, uma empresa, tá, de Israel. E qual é a proposta deles? Falar de criar avatar em IA tá fácil. Hoje você vai no Gemini, por exemplo, né? Você desenha em 2 minutinhos alguma coisa lá, ele vai fazer um avatar para você. Agora tenta fazer uma segunda imagem com esse mesmo personagem. É muito fácil que ele vai destoar alguma coisa, o óculos vai ser diferente, o cabelo vai ser algum outro penteado,
né? Ou sai totalmente diferente. Existe uma dificuldade quando você fala da sua marca usar um avatar digital e você perpetuar isso. Você pega o que a Lu faz, a Magazine Lu, a Magalu faz com a Lu, né? Tem N softwares ali, não é uma ferramenta de IA só fazendo aquilo, né? Então tem um processo de renderização de 3D quase que old school para criar aquilo que é o ambiente da Lu hoje, tá? Essa empresa aqui, ela tem como premissa básica entregar codificado um agente, um avatar, que ele não muda nem 1% daquilo que ele é. E você consegue usar isso em campanhas, ele consegue criar vídeos, ele consegue quase ser o produtor lá, o agente, né? O agente promocional desse avatar para você. Não sei se dá para ver direito na imagem aqui, mas para você ter uma ideia do tamanho das empresas que já trabalham com eles. Estão falando de Procter & Gamble, estão falando de Nestlé, estamos falando de Burberry, Johnny Walker, marcas grandes que já têm esses avatares digitais. A gente já vive esse contexto, nós vamos ver cada vez mais esse contexto de ter avatares digitais, fazendo propagandas, fazendo os filmes, fazendo os comerciais. Isso vai ser uma realidade presente já, não é nem futuro, não é nem utópico falar disso, a gente já sabe que tem tecnologia para isso. Só para ter uma ideia, vocês estão vendo a imagem do fundo, vocês estão vendo essa imagem que está no notebook, e vocês estão vendo essa imagem que está no vídeo maior. Exatamente 100% a mesma pessoa. Tá? Isso é muito bacana. Pode ser que no futuro as tecnologias que a gente usa hoje sobressaiam sobre isso, mas nesse exato momento, quem quer usar isso para usar modelos e tudo mais, tem um modelo digital, pode ser usado no mundo inteiro, ainda precisa de tecnologias como essa, tá? Essa aqui, a Emaze, essa é uma ferramenta fantástica. Vocês estão vendo o lado esquerdo, como está dobradinho ali, tá? O jeito como a gente se comunica com o cliente quando manda um e-mail para ele. Escreve um texto. Por mais que a gente seja bom de copy, de escrita, tenta um texto argumentativo, personalizado, ele ainda não tem graça, ele ainda é um texto, por mais humanizado que ele for. A proposta dessa empresa é entregar algo de impacto visual. Ao invés de você entregar o texto que está do lado esquerdo, você entrega esta maravilhosa imagem que está do lado direito, personalizada por teu cliente, tá? Seu pedido está confirmado, Stacy. E aí as características são mais ou menos a característica da Stacy. Na prática, o que a gente está falando é o seguinte, ó. Eu começo, certo? Eu tenho ali o... Vou mandar uma carta para o Julian, um e-mail para ele, falando, ó, obrigado pela sua visita na nossa loja, você vai receber a tua televisão já já, e a gente manda um e-mail de confirmação. Conforme eu vou colocando os dados ao lado sobre quem que é essa pessoa, o que ela comprou e do que ela gosta, este e-mail vai se transformando. Ele cria imagem, ó, ele também é casado, ele também é proprietário de cachorro. Olha isso aqui. Que coisa fantástica. Óbvio, não é o rosto da pessoa, tá? Mas são características. Ele sabe que é oriental, porque é Wong, então ele botou uma pessoa oriental. Né? Talvez um alemão, alguma coisa, ele vai brincar com os fatores. Mas você pode brincar e caracterizar. E sempre lembrando, tá? Para que a mágica aconteça, você precisa ter informação do teu cliente. Ou seja, as velhas e boas práticas de CRM, dados do cliente. Vocês vão ver que a gente está sempre falando do básico no final do dia aqui, tá? De ter aquelas coisas de operação básica e tudo mais. Aliás, quando a gente fala de IA, eu falo que hoje operações é o novo marketing. Operação de loja hoje é o novo marketing. Se você não tiver operação redonda, nenhum agente vai te achar, mas isso é papo para um outro dia, tá? Essa aqui é a Autolane. A Autolane está naquele conceito de tecnologia utópica, futurística, tá? Mas que, quem sabe, a gente veja isso com alguma efetividade. Ao invés de usar aqueles robozinhos que a gente vê em vídeos lá da China, pequenos carrinhos andando pelas calçadas, ali entregando produtos, tá? Eles usam automóveis autônomos ali, tipo da Tesla, tá? Que, ou seja, é um tipo de item até fácil de você comprar, né? Isso é até mais barato que produzir robôs, em alguns casos, tá? E a tendência é que esses tipos de carro autônomos se tornem baratos a cada 10, 15 anos à frente, olhando. Mas a proposta dos caras é muito simples. Você precisa ter um pedido lá de uma compra de supermercado, certo? O carro autônomo vai buscar isso no supermercado, sem ninguém pilotando esse carro, vai parar num lugar que é o curbside lá, que é a calçada específica, a vaga específica para este carro, o vendedor vai colocar, compra no porta-mala, fechar, e o carro vai até a tua casa para entregar mercadoria. Como eu disse, é utópico, é futurístico, mas essa empresa já tem investimentos bilionários nos Estados Unidos. Já tem algumas marcas abraçando, tendo vagas para eles e tudo mais. Vale dar uma pesquisada, Autolane, tá? Eu pesquisei um pouquinho antes de trazer para vocês o tema. Esse aqui é a VanHub, tá? Tá com cara de vending machine gigante, né? De honest market, mas tem uma coisa fantástica de tecnologia ali, tá? De fato, é uma loja autônoma, automatizada, ou seja, você faz o seu pedido pelo aplicativo e o braço mecânico, certo? Vai buscar os produtos e vai jogar para você na tua portinha 1, 2, 3 ou 4, de acordo com o pedido que estiver colocando lá para você. Perfeito?
Até ali, não tem nada muito de novo nisso. Quais são as grandes sacadas que tem aqui, pessoal? Primeiro, essa loja, um pedido, ele comporta até 180 itens em um único pedido. Ou seja, dá para fazer a compra da semana, certo? Num pedido digital. Depende do tamanho da área lá de geladeiras que vai ter, eu não preciso de gente. Agora, qual que é a grande mágica disso? Eu realmente não preciso de nenhuma pessoa entrando neste ambiente interno da caixa, da loja, do espaço, como a gente queira denominar, e o que é isso, tá? Porque, olha só, todos os produtos, tá? Você só coloca ele num espaço específico e o próprio robô vai catar esses produtos e distribuí-los na loja. E mais do que está distribuindo na loja, cada vez que ele está pegando um produto para ofertar, para determinar o teu pedido, ele já está calculando qual é a ruptura, qual é o próximo pedido, quando eu vou fazer o pedido do próximo. Então, assim, ele está gerenciando a loja como um todo, apenas mais do que ser um braço que está pegando o produto e dando para você, como uma vending machine faria, tá? Essa é a grande mágica. E como a gente está no mundo de IA, óbvio que tem IA nessa história. Ao perceber que produtos foram lá escaneados e está com próximo da validade, vencimento, alguma coisa, ele já começa a programar desconto, se ele tiver autonomia para isso. Lembra? A gente está indo para o caminho da autonomia. É um autogerenciamento fantástico que tem nessa loja. Obviamente, se quebrar um braço robô, precisa alguém lá entrar para arrumar o braço robô. Faz parte. Mas, assim, é uma coisa bacana e talvez a gente veja isso no futuro próximo e mais negócios, tá? Essa aqui é o Refabric. O pessoal de moda, tá? É uma ferramenta fantástica. Tá? Imagina uma IA que você coloca algumas ideias do vestido, da roupa que você quer criar, pode até botar alguma coisa da onde inspiração, da modelo e tudo mais, escolhe os tecidos, tá? E automaticamente ele gera a peça. Aqui tem 2 peças que foram geradas ali aleatórias, mas se você gostou da peça, se o cliente aprovou a peça, você aperta o botão, ela faz toda a parte de corte, cara, das peças para ir direto para a fábrica, certo? Ou seja, uma ferramenta de IA que ajuda o cara do designer e ajuda o processo final. Eu sempre falo, tecnologia, pensa qualquer coisa na tua empresa, qualquer coisa que você faça, tecnologia vai ser sempre um acelerador de processos. Tudo que é um processo na compra do cliente, na jornada do cliente, na tua vida de escritório, pode ser acelerado por tecnologias, inclusive a IA nesse caso. E aqui no caso, é o processo de design da peça, até mesmo a efetivação disso em peça aí real no negócio, tá? É uma empresa da Turquia, bem legal, ganhou o prêmio de inovação, todo mundo falando bastante dela depois da NRF, tá? E aí, vamos lá. Pô, falei de um monte de coisa de IA legal, todo mundo tá falando de IA. Mas, gente, não existe IA sem dados, não existe... Pensa no melhor motor possível, no melhor carro com o melhor motor possível. Carro sem combustível não anda, e dado é combustível, cara, de IA, certo? Não importa se estão falando de eletricidade e combustível é fóssil e tal, mas dado é combustível da IA. Então, se você não tem dados na tua empresa, não adianta. E aqui a ideia é mostrar para vocês como qualquer tipo de ferramenta, assim, dificilmente tem um dado na tua empresa que não existe uma ferramenta que é capaz de capturar essa informação, tá? E eu mostro para vocês, começando com a Comcast. Comcast é a mesma empresa que tem a CNBC lá nos Estados Unidos e tudo mais, a Fox. Aqui é uma empresa que tem uma série de sensores. Eu quero mostrar para vocês só a gama de sensor que é possível ter numa empresa para capturar informações, para tornar isso KPI de negócio, para tornar dado mensurável, para dado qualitativo daquilo que você faz. Então tem o tal os sensores de IoT, de inteligência de visão, que isso é coisa de 15 anos, né? Pô, de 2010 eu trabalhei até 2018, eu fui diretor comercial de uma empresa que só fazia isso, ou seja, é uma tecnologia que a gente já tem implantado no Brasil em muitas lojas, tá? Mas eu tenho hoje sensores, tá? De calor, de temperatura fria, tenho de equipamento, se o equipamento está funcionando, uso efetivo de energia, uso de equipamento, vazamento de água, controle de peste, né? Tem coisa de lixo. Cara, dificilmente tem uma informação que acontece no teu dia a dia que ela não pode ser mensurada. Olha o universo que a gente está trabalhando. Lembrando, tudo que é dado vira para a IA poder otimizar, né? Eficiência operacional, tem que ter o dado para trabalhar. E se você não tiver um sensor desse, poxa, eu consigo, na hora de fazer o CD, colocar a caixa, dar baixa em produto. Eu não preciso mais de uma pistola de scan que tenha lá guardada em algum lugar. Você pode vestir uma luva e trabalhar, e conforme você vai fazendo o produto, pá, você bate com a luva e já está resolvido o assunto. Ah, cara, mas esse negócio da luva deve ser desconfortável. Não tem problema não, tem um anel. Um anelzinho que você coloca, ele faz o scan enquanto você vai tendo produtividade do negócio. Ou seja, surreal o que a gente pode fazer nesse sentido. Esse aqui eu achei fantástico. Nunca tinha visto alguma coisa dessa. Chama Paperweight AI. O que esses caras fazem? Vocês estão vendo essa folha branca na última bandeja? Aqui está aberta, eu posso ter acabamento, ser mais bonitinho esse papel e tal.
Mas ao invés de usar sensores para analisar ruptura, câmeras, que a gente sempre falou de ter câmera analisando ruptura, vídeo e tudo mais, eu tenho um papel com alguns eletrodos, e o papel consegue identificar num custo muito mais barato, num custo muito mais baixo de manutenção, quando é a ruptura do produto. Ele só analisa aqui o que é frente e o que é trás, tá? Ele não tem, então fala, tem 10 produtos, 8 produtos, 7 produtos, isso não funciona. Mas ele sabe que se está tudo na frente da gôndola, se passou dos 50% ali, precisa repor. Ou seja, isso automaticamente vira informação de gerenciamento de categoria de abastecimento, a um custo muito, assim, irrisivelmente mais baixo do que colocar câmeras tradicionais ali com visão, como a gente já falou no passado, tá? Falamos de IA, falamos de dados, mas tem uma ponta importante. O Sá falou aqui de retail media, tá? E aqui retail media eu não estou usando só o sentido romântico que a gente fala de retail media hoje, mas qualquer coisa que pisca, que pula, que acende na loja, tá? Eu gosto de brincar isso. Qualquer coisa que tenha alguma informação para o teu cliente final, e aí estou colocando isso no invólucro de retail media, tá? Isso aqui é Dugal. A Dugal, ela tem esses LEDs transparentes, tá? Onde você pode adaptar uma vitrine, por exemplo, ou um display, como aqui está no caso, mas deixar ele vivo. Então o LED pode aparecer vídeo, pode aparecer campanha, pode aparecer informações, inclusive uma tela touch. A minha clicando na tela está aparecendo fotos do produto, colore o produto, ou seja, dá para brincar de N maneiras ali para ser mais chamativo para o cliente. Imagina que se depende de como for o caso, você pode fazer uma vitrine 24/7 no shopping. O shopping está fechado, mas assim, as lojas do shopping estão fechadas, o shopping está aberto, todo mundo consegue clicar na vitrine e comprar um produto até, ter mais informação, vídeo, saber, até fazer uma reserva, né? Um restaurante, por exemplo, ou seja, são infinitas as possibilidades que a gente pode fazer com uma ferramenta disso, e aqui no Brasil já tem empresas trabalhando com alguma coisa similar a isso. The LED, por exemplo, o pessoal já faz alguma coisa nesse sentido aqui, com essas telas transparentes, tá? Isso é uma camada que se coloca em cima, às vezes, da vitrine existente. Não precisa trocar todo o vidro da vitrine para fazer isso, tá? Aqui, etiquetas eletrônicas, esse é um papo antigo, todo ano traz, mas se eu não trago isso, o pessoal briga comigo, tá? Mas elas vêm todo ano modernizando, tem todo ano, elas estão cada vez melhores, com mais definição, com mais quantidade de cores. Eu lembro que a gente falava em 2 ou 3 cores no passado, no máximo, assim, uma coisa de 8 bits, baixa resolução. Hoje o que vocês estão vendo aqui são fotografias e eu consigo, de fato, ali representar melhor. Sempre utilizando aquela tecnologia muito próxima do Kindle, que eles chamam de e-ink, ou tinta eletrônica, né? Que é aquela tinta eletrônica que você tem um baixo custo de energia e você tem uma alta qualidade, parecendo papel impresso de verdade, né? E dá para brincar com iluminação também, ó. Etiquetas ali que elas podem ter qualquer cor disponível no LED ali, pode ser multicoloridas. Imagina que você, numa torre de controle, você seleciona os produtos que estão em desconto, aperta e fica tudo vermelho. A etiqueta fica vermelha, imaginou que legal? Uma promoção específica pode ter vermelho de uma cor, amarelo de outra, você pode brincar com o teu cliente de várias maneiras possíveis ali, construindo com cores, comunicação com ele, tá? Essa aqui é Netronics, igual eu mostrei a etiqueta eletrônica, esses caras fazem grandes formatos, grandes aí displays, onde você tem essa tinta eletrônica também. Quando você olha para isso aqui, a imagem não vai entregar tão que é real quando você está lá, mas você não tem a impressão que você está numa tela digital, parece uma tela impressa. Imagina a qualidade que você pode fazer isso numa loja, né, com as campanhas, com os produtos, e o mais bacana, tá? Não precisa de cabo para isso, e por ser esse tipo de tecnologia que o Kindle usa, igual o Kindle economiza muito a bateria, era uma bateria, um quadro desse, dura quase 2 anos, segundo o fabricante. Então dá para você só ir trocando as informações por Wi-Fi ou por Bluetooth e deixar aquilo disposto na loja praticamente em qualquer lugar que você queira. Tá? Então são coisas funcionais para criar ambientes funcionais. Para fechar essa chave aqui da tecnologia, desse passeio sobre tecnologia para vocês, tá? Eu trago aqui o pessoal de food service, o pessoal da Epson, né? São as etiquetas. Sabe quando você faz o pedido no iFood, é claro, etiqueta branca, térmica, sem graça nenhuma, escrito qualquer jeito, você nem dá bola para aquilo, você já rasga aquilo lá e já joga no lixo, acabou, né? Aqui eles estão fazendo etiquetas que você consegue trazer promoção, o nome da loja, sabe a pizzaria quando insiste para você baixar o aplicativo? O cara põe um folderzinho, papelzinho, a própria etiqueta pode falando qual a pizza que veio para o cliente, né? O lacre de qualidade, ainda falando abaixa um aplicativo, ou tem um desconto, usa o teu cashback, ou seja, você usa como comunicação, né, para o cliente, algo que está ali jogado a esmo ali e tal. E dá até para fazer com caixas, aqui está uma caixa de tênis fazendo isso aqui e tudo mais, certo? Para finalizar meu arco aqui desses 15 minutos passeando pela Expo, a gente falou muito de inteligência artificial, a gente fala muito de agentes, mas eu queria deixar uma frase, até que fez um certo sucesso na época da NRF que eu usei, mas que eu gostaria de deixar como mensagem final para vocês, tá? Antes de a gente falar tanto em agente, pessoal, pense em agente separado. Porque não adianta a gente falar de tanto isso, tecnologia, se a gente não está fazendo o básico bem feito, se a gente não está fazendo o que a gente tem que fazer na loja. Então a gente precisa treinar, a gente precisa inovar,
A gente precisa encantar o cliente. A gente não pode abrir mão de fazer isso, cara. Isso tem que estar a pauta número 1 que a gente faz. A gente precisa fazer o básico bem feito antes de pensar no agente. Agente nenhum vai resolver o que a gente não está fazendo. Beleza? Pessoal, muito obrigado. Meu nome é Caio Camargo. Está aqui o link na tela aqui para vocês, para a gente se conectar. Só. Palmas! Muito obrigada, Caio. Sensacional. Esse slide resume tudo e resume realmente o Next Now, que foi o tema da NRF desse ano. É sobre gente, é sobre a junção de agente com gente. Muito obrigada. Bom, agora o conteúdo é entre a gente. Vamos fazer uma pegadinha aqui. A conversa vai aqui para o lado das perguntas e comentários que foram deixados ao longo da nossa live aqui no chat. Começando pelo Michel Almeida, com uma pergunta para o Sá. Na NRF ficou claro que a marca própria deixou de ser só sobre preço e virou uma plataforma de valor e diferenciação. Na prática, quais cuidados vocês e os varejistas precisam ter ao tentar premium a marca própria? Deixar a marca própria mais premium. Vou colocar assim. Como deixar marcas próprias mais premium? É isso aí, Letícia? Vamos lá. Bom, se tiver 2 horinhas, a gente pode fazer um resumo disso, né? Mas pessoal, primeiro assim, a marca precisa sustentar isso. Tá? Então, se você utiliza a marca da tua bandeira não é uma bandeira premium, você vai ter que criar uma marca que faça isso. A Tesco não é uma marca premium, mas ela tem uma marca que ela criou, que ela cita, o pessoal sabe que era a Tesco, mas eles sabem que é uma marca premium, toda metalizada, prateada. Você vê isso... Como é que você vê isso? Você vê isso na embalagem, você sente isso na marca e você sente isso no produto. E também na comunicação daquela marca. Então, tudo tem que conversar. Não dá para ele experimentar sensorialmente e perceber que o produto não é premium. Não dá para ele perceber na embalagem que não é premium. Não dá para você fazer uma comunicação e não perceber isso. E até no preço. Tá? Então, ele vai ter que saber cobrar mais do que a marca convencional. Vai ser uma marca premium. Então, você vai cobrar um pouco mais. Ela pode até ser mais barata que outra marca premium. Então, essa é a receita de bolo que uma marca precisa ter para... Então, a marca precisa conversar. Então, se a sua marca hoje, que você está usando nos produtos, não dá para a mesma marca estar transitando no mainstream, que a gente chama, né, na marca líder, num produto intermediário, e querer ser premium também ao mesmo tempo. Não dá, isso não funciona, e esse é o caminho. Perfeito, muito bem respondido. Bom, agora a gente tem uma pergunta que vem anônima pelo nosso slide para o Morgado. Morgado, obrigada por compartilhar experiências de marcas tão incríveis como Yeti e Carhartt. Como você imagina que os varejistas no Brasil podem se inspirar nessas marcas e trazer mais experiências para dentro de suas lojas? Eu acho que essa resposta é muito fácil. Se inspirando de verdade na contação de histórias, sabe? Você tem que ser conhecido por alguém que se posiciona de um jeito forte com relação a um tema. Eu vou citar um exemplo que me veio à mente agora. Tem um fulano que eu deparei recentemente na internet que vende queijos brasileiros. Ele não vai atrás dos franceses, dos europeus, ele vende queijos brasileiros, que vai lá em Minas, vai no interior de São Paulo, ele só vende queijo. Ele se chama O Queijólatra. Quer a história mais bem contada que essa? E aí ele apresenta os queijos e entrega o queijo na sua casa no dia seguinte, refrigerado. A história inteira está contada. Então é assim, conte uma história com começo, meio e fim e que as pessoas entendam e que valorizem, obviamente. Né? Se você gostar de queijo, queria ganhar dinheiro desse cara, porque eu divulgo esse cara para cima e para baixo. O Queijólatra. Muito bom. É isso, simples, muito bem feito. Exato, uma história boa e bem contada. É isso. Bom, o Henrique Martins trouxe mais uma pergunta para o Sá, e é a seguinte: mesmo com todo o conhecimento da MIT, qual o principal motivo de, mesmo em empresas em que a MIT está presente, em criar uma quantidade de barreiras, começando por percentuais de contratos assustadores, dificuldade em definir o papel da marca própria e executar no ponto de venda físico ou canal eletrônico? É longa, quer que repete? Henrique, obrigado pela tua pergunta. Tá fácil essa, né? Vamos lá. Essa é mais longa ainda, tá? Mas, assim, acho que o ponto principal é que a gente tem que entender que cada empresa
Cada organização ela é um ser vivo e que ela tem as suas práticas, ela tem as suas crenças, ela tem os seus líderes com suas mentalidades, tá? E tem a sua cultura, inclusive. E cada uma funciona de uma forma diferente. Então, infelizmente, nós temos muitos bons cases, por sinal, a maioria deles, e também o nosso papel é influenciar para as melhores práticas. A gente não pode mudar tudo, né? Então, tem empresa que tem como prática que todos os produtos tenham os percentuais, não importa a categoria, para poder comparar igual. Então, assim, não vamos conseguir mudar, porque é isso que eles querem, a gente pode até sugerir. Então, se todas as marcas da categoria têm 10% de contrato, a marca própria vai ter, porque essa é uma definição da rede, tá? Tem empresa que ela tem um controle da sua operação no ponto de venda fantástico. Tem empresa que praticamente terceiriza. Isso é a realidade do Brasil e de muitos supermercados. Ou seja, são os fornecedores ali que meio que tomam conta. Então, é uma prática daquela rede. Ela não consegue ter um domínio muito grande do que acontece no ponto de venda. Tá? Então, assim, a melhor resposta para isso é cada organização tem a sua forma, isso está ali, né? Ou seja, qualquer fornecedor consegue ir lá, consegue entender um pouco mais como é que essas coisas acontecem para ter um terreno. E o nosso papel, tanto da indústria quanto nosso da MIT, e certamente nossos clientes estão abertos, é levar as melhores práticas para que essa relação seja longeva e seja saudável. Incrível. Bom, Lucas, por favor, complemente. Não, perfeito. Acho que é uma discussão super legal, né? Porque eu acho que é uma evolução que vem tendo no mercado. Acho que sobre esses pontos, de fato, a gente sempre tenta influenciar para que a marca própria ela seja a forma mais transparente possível, mas em muitos casos tem uma dificuldade operacional que o varejo no início prefere ter as mesmas regras de contrato, mas você pode ter certeza aí, Henrique, que a gente sempre tenta influenciar para que isso seja o menor possível e toda a questão comercial da marca própria, ela vai direto para a precificação e o varejo consigam fazer as melhores a melhor execução no ponto de venda. Mas conta com a gente para continuar influenciando com as melhores práticas. Enquanto isso, a gente vai gerenciando o que precisa para a marca própria não deixar de evoluir em nenhum momento. Bem falado. Bom, agora tem uma pergunta da Lívia Araújo para o Caio. E ela diz, entre tudo que apareceu sobre IA na NRF que você trouxe aqui, né, nesse ano, o que chamou mais a atenção de vocês por já estar gerando impacto real no varejo? Tem muita inovação? Não, tem bastante coisa simples que está acontecendo no nosso dia a dia, a gente não está nem percebendo. Eu gosto de tecnologia quando ela não tem uma barreira, a barreira de entrada ela é menor, fica mais fácil assim, a gente perceber ela nas pequenas coisas, tá? Vou dizer um case brasileiro, que é alguém que está usando de uma maneira muito inteligente a IA, tá? E o pessoal ainda aqui não percebeu, tá? Entrem em uma loja da ReRap/PB Kids, vão perceber que as músicas, todas elas como trilha sonora, foram criadas para crianças, falando dos brinquedos e do brincar, toda criada por inteligência artificial, que é uma maneira de você não ter o ECAD, porque a música criada por IA não tem direito autoral, por isso ela não tem registro do ECAD, e é uma maneira inteligente de você trazer a IA de um jeito muito simples para dentro do seu negócio, tá? Então, o ReRap PB Kids está fazendo isso. Agora, a coisa que mais me surpreendeu durante a NRF, tá? Não foi na NRF, foi no Instagram, na Meta, tá? Por quê? O pessoal que está se conectando comigo vai ver que tem um monte de vídeo meu lá, tá? E é uma coisa que a Meta tem feito automático para as empresas, tá? Ou para as pessoas, tá? Que criam conteúdos de vídeo. Se você pegar qualquer vídeo meu e escolher o idioma, eu automaticamente começo a falar em outro idioma com o lip sync sincronizado, cara. E é com a minha voz, não é uma voz de A que foi colocada por cima, é o meu tom de voz colocado com lip sync perfeito, com a sincronia labial perfeita. E por que isso é interessante? Porque há um ano atrás a gente ficou surpreso de ver na televisão a propaganda com o Will Smith, de um banco lá tal, falando inglês, e gastaram uma nota de software para fazer aquilo acontecer, e a tecnologia hoje está super acessível para a gente.
Obviamente a gente pode falar, poxa, que legal, vamos conversar com todo mundo, em qualquer idioma, né? Hoje tem inclusive fones de ouvido que você compra da Apple, da Samsung, que você escuta já com tradução automática aqui. Ou seja, a gente está quebrando algumas barreiras de uma maneira que é um passo muito pequeno, um degrauzinho pequenininho que a gente sobe, não é uma grande escada para fazer aquilo acontecer, que foi um dos grandes defeitos do metaverso, mas que a gente está vendo na IA que é uma barreira pequena, tá, para a gente pular. Então, assim, eu acredito em tecnologias pequenas. Você vê, uma ferramenta tão simples como brincar com música trouxe uma baita de uma solução de custo para uma rede no Brasil. Ótimo ponto. Muito obrigada, pessoal, pelas perguntas incríveis. Excelente insight de todo mundo. E agora eu trago 2 recados muito importantes antes da gente encerrar. 3 recados, na verdade. Vamos lá. O primeiro é que todo mundo vai receber a gravação e a transcrição da live depois que a gente finalizar aqui. O segundo é falando sobre os nossos eventos. Então, se você gostou da live de hoje, desse bate-papo, não deixe de participar do PLMA Connection, que eu falei, que é a nossa missão internacional, é a missão que a gente faz todo ano ali no mês de maio para Amsterdã e mais um país. Esse ano vai ser a Itália, com Milão sendo o centro que a gente vai visitar. E, obviamente, falando sobre a maior feira de marcas próprias do mundo, falamos muito aqui sobre marcas próprias, tivemos perguntas sobre, não deixe de participar, não deixe de visitar, não deixe de expor, se você for da indústria. Então, o PL Connection, ele traz os grandes nomes do varejo, tem muito conteúdo aprofundado, uma programação pensada para quem trata private label como estratégia, e aqui a gente falou o dia inteiro sobre estratégia. E para as indústrias e parceiros que desejam fazer parte desse encontro como expositores, eu e o meu time estamos à disposição para conversar e construir essa participação com vocês. Ou se quiserem saber mais sobre marca própria, entre aqui em contato com a gente, que a gente fala extensivamente sobre toda a estratégia de vocês aqui para aplicar no Brasil. Obrigada por estarem aqui com a gente hoje, até aqui. A gente passou alguns minutinhos. Foi um prazer dividir essas leituras e abrir espaços de troca. E esperamos que as reflexões de hoje ajudem vocês a tomar decisões ainda mais consistentes no dia a dia. Até uma próxima.